Meus amigos, vamos começar nossa conversa no estudo do concurso para o Tribunal de Justiça falando dos princípios que regem, que norteiam a administração pública. Deixa de preguiça, pega a Constituição, me acompanha no artigo 37, caput da Constituição. Veja se não está escrito alguma coisa do tipo. São princípios que regem, que norteiam a administração pública. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Repito, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E para de pensar, para de imaginar que o nosso examinador vai cair na esparrela de simplesmente exigir de você que você saiba tão somente o nome dos princípios. Foi-se o tempo, né? Foi-se o tempo que eu decorava a palavrinha limpa, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e isso era o suficiente para que eu acertasse essa questão na prova. Meus amigos, esse tema é recorrente sim em todo concurso público, princípio norteador da administração pública. Agora, será exigido dentro de uma questão, de uma historinha contada, e você identificar que princípio supostamente está sendo violado naquela história que ele está te contando. Então, a gente tem que saber o que significa cada um desses princípios. Princípio da legalidade, princípio basilar do direito administrativo. Né? Não há que se pensar em direito administrativo sem pensar na lei. Isso é óbvio, né? Princípio da legalidade. Agora, tomem cuidado. A legalidade para a administração pública, ela funciona em exata contraposição do que a gente vê na legalidade aqui na vida privada. Aqui na vida privada eu entendo legalidade como a livre atuação do indivíduo, né? Aqui eu posso atuar livremente, eu posso fazer tudo aquilo que a lei não proíba que eu faça. Já a legalidade para o administrador público significa a atuação em virtude da lei. O servidor, o administrador, ele não pode atuar ao arrepio da lei. Tomem cuidado. Há quem diga por aí que o ato administrativo discricionário, que esse ato aí, a liberdade total do administrador. Não. O ato discricionário significa que o administrador tem dois caminhos a seguir, mas ambos são previstos em lei. Se eu falo numa atuação ao arrepio da lei, eu falo numa atuação ilegal do administrador. Então, repetindo a ideia, quando a gente fala em princípio da legalidade para a administração pública, significa a atuação do servidor, a atuação do agente público em virtude da lei. Show? Beleza? O direito administrativo, o estudo dos princípios, parte da legalidade. Maravilha. Segundo princípio, impessoalidade. A impessoalidade está caracterizada lá no parágrafo 1º do próprio artigo 37. Você vê lá que a publicidade dos atos praticados pela administração pública deve ter caráter educativo, informativo, jamais de autopromoção do servidor, de autopromoção do agente político. Então, frases de efeito, frases que serviram para a campanha de determinado candidato, ou o nome do candidato, ou o nome do administrador, do prefeito, do governador, do presidente da república, ou um símbolo que mostre, que caracterize, que consiga se fazer o nexo, a junção deste símbolo com o administrador, ferirá de morte o princípio da impessoalidade. O importante não é o ato a ser praticado, melhor dizendo, o importante não é quem pratica o ato, e sim o ato que está sendo praticado. A impessoalidade, ela aparece muito claramente toda vez que a administração pública ela realiza concurso público para provimento de cargo dos seus servidores ou procedimento de licitação para aquisição de bens. Vejam, o nosso concurso agora do Tribunal de Justiça. Pouco importa para a administração do Tribunal de Justiça se é o Marcelo, o João, o José ou a Maria quem irá prover o cargo de analista, o cargo de técnico. O que interessa para a administração é que o candidato mais bem preparado seja provido no cargo. Então, pensem comigo. No concurso, quando você for realizar sua prova lá, você não é o Marcelo, você não é a Maria, você não é a Joana, você não é a Bruna, você é um número de inscrição. Você vai lá no cartão resposta, vai marcar, e aquele que tem as melhores pontuações será convocado em
primeiro lugar do que aqueles que tiveram uma pontuação pior. Não interessa se você é bonito, feio, legal, chato, pouco importa. É impessoal a escolha. A escolha é daquele mais bem preparado. Quando eu vou adquirir algum bem, pouco importa se é a empresa do meu amigo ou do meu inimigo. O importante é que a empresa que forneça as melhores condições para a aquisição daquele bem se sagre vencedora no procedimento de licitação. Beleza? Legalidade, impessoalidade, moralidade. Isso aí talvez seja o princípio que alguns de nós ainda sintam mais dificuldade. Não porque somos imorais, não porque a administração pública seja imoral, mas porque as pessoas normalmente querem atrelar a existência do princípio da moralidade tão somente à lei de improbidade administrativa. Vejam, toda vez que as pessoas querem debater o tema moralidade, a falta de moralidade, para elas, muitas vezes, só acontece quando há violação à lei de improbidade. Meus amigos, minhas amigas, se para moralidade sobreviver ou ter vida necessitasse de uma lei, vocês vão concordar comigo que não seria o princípio da moralidade que estaria sendo protegida, mas sim princípio da legalidade. Se eu preciso, para a moralidade sobreviver, de uma lei, o princípio da moralidade é uma letra morta, né? Na verdade, o que estaria sendo violado, um suposto ato de improbidade previsto na lei, seria violação ao princípio da legalidade. Então, a gente tem que enxergar, alcançar moralidade, esse princípio violado de fora da lei. Então, tem dois exemplos bem legais. Um que é fácil da gente visualizar, o outro nem tanto. Houve determinado município no Maranhão, com população de 25, 30 mil pessoas, em que o prefeito, um apaixonado pela seleção brasileira de futebol, resolveu lançar mão de um edital de licitação para a construção de um estádio de futebol com capacidade para 45 mil pessoas. Eu vou repetir. O município tem uma população de 20, 25 mil pessoas e Sua Excelência, o prefeito, resolveu lançar um edital de licitação para a construção de um estádio de futebol com capacidade para 45 mil pessoas. Praticamente a população toda teria que ir ao jogo, todo mundo entrar, sair do estádio e voltar de novo para dar capacidade máxima. O edital de licitação foi lançado nos moldes da 8666. Não houve violação do princípio da legalidade. Para ele, pouco importava qual seria a empresa que se sagrasse vencedora. O princípio da impessoalidade não está ferido. Mas concordam comigo que construir um estádio de futebol com a capacidade para num município em que não possui nem clube de futebol, construir um estádio de futebol com capacidade para 40 mil pessoas e eu só tenho 20 mil habitantes, que isso fere de morte a moralidade administrativa? Beleza? Um outro exemplo, com o advento do teto constitucional, ou seja, de que nenhum servidor possa vir a perceber remuneração superior aos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a existência de algum servidor que percebesse remuneração acima desse teto feriria de morte também o princípio da moralidade. Lembro bem que, com o advento da emenda que instituiu o teto, nós tínhamos aqui no estado do Rio de Janeiro alguns servidores, inclusive da Alerj, até assessoristas da Alerj, que recebiam remunerações superiores ao subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal à época. Mas adquiriram tudo isso dentro da legalidade, dentro da impessoalidade. Existia aqui no estado do Rio de Janeiro o Instituto da Incorporação. Você permanecia algum tempo no exercício de cargo em comissão de função de confiança e o valor daquela verba se incorporava de forma definitiva à sua remuneração. E não havia limite. Se você continuasse ali, aquela verba podia ser incorporada, basicamente uma sessão espírita, né, com várias incorporações. Chico Xavier puro e in natura, né? Tantas incorporações que aqueles servidores adquiriram que, de forma legal, dentro da impessoalidade, chegaram àquele patamar de remuneração. Mas percebam, algum servidor, pós o advento da emenda, mesmo que dentro da legalidade, mesmo que dentro da impessoalidade, perceber remuneração superior ao teto constitucional, feriu de morte, sim,
o princípio da moralidade. Beleza? O cuidado que a gente tem que ter é que não podemos, a pretexto de moralidade, permitir que o judiciário possa se imiscuir no mérito do ato administrativo. Política pública, escolha se eu vou gastar mais numa construção de um estádio de futebol, né, desde que minha população assim permita, ou num ginásio de basquete, isso é escolha do administrador. Não deve o Poder Judiciário falar assim, não, olha, a saúde de vocês não está legal, não pode construir praça pública, você tem que gastar em saúde. Ou então tem que investir mais em educação, uma população sem educação, uma população que não tem futuro. Isso não. O judiciário não pode, não deve. Ele só se mete no ato administrativo, no controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo e no que orbita isso, no excesso, jamais no mérito. Beleza? Quarto princípio, o princípio da publicidade, de tornar públicos os atos praticados pela administração pública. Agora, veja, a publicidade não é um mero capricho. Não é simplesmente para que eu noticie, um jornal de fofocas. Olha, a administração pública estará licitando para a compra de bens de consumo. Não é isso. A publicidade existe, é um princípio fundamental para a administração pública para controle dos atos administrativos. Como é que a gente vai saber se o ato praticado pelo administrador é um ato correto ou um ato incorreto? Como saberemos disso? Só é possível através da publicidade. Publicidade não pode ser um cochicho, né? Eu não posso, administrador, afixar aqui do lado de dentro da minha sala um edital, sei lá, de concurso público. Quem é que vai saber ter ciência da existência desse concurso público? Somente aqueles que entrar no meu gabinete. Ah, que legal, que bonito, que bacana. A publicidade se dá da maneira mais ampla possível. Às vezes, um carro de som numa cidade pequena, ele dá efetividade ao princípio da publicidade. Nas cidades maiores, a publicação no Diário Oficial, no jornal de grande circulação, também dá cumprimento a esse princípio. Mas, mais importante, o objetivo do princípio da publicidade não é radiofofoca. O objetivo do princípio da publicidade é, com o conhecimento da sociedade daqueles atos praticados pelo administrador, que seja possível o controle daqueles atos. Beleza? Último princípio, o princípio da eficiência. Se a gente fosse resumir o princípio da eficiência num jargão, a gente podia falar o seguinte: princípio da eficiência, mais com menos. A administração pública sempre sofreu, sempre foi tratada de forma jocosa pela ineficiência, né? Quantos e quantos quadros humorísticos nós vimos assim, em que o humorista tratava o servidor ou a administração pública como lenta, ineficiente. A pessoa chegava nesses quadros de humor, chegava para ser atendido criança, jovem, o servidor ia lá dentro para buscar uma informação, quando o servidor voltava, aquela pessoa já estava envelhecida, de tanto tempo que se demorava para dar uma resposta à sociedade para determinado conclame. Conclame não, digo, para determinado pleito da sociedade. As filas do INSS sempre foram exemplos, né, daqueles velhinhos esperando lá para dar entrada na aposentadoria, e o servidor de mau humor, de má vontade, e tudo aquilo que a gente já viu nessa campanha que existe, e quase que rotineira e diária da descaracterização, pior que isso, né, no objetivo de tentar desmontar o serviço público. Pois bem, nasce a Emenda Constitucional 19 de 98, a reforma administrativa do Estado brasileiro, e a Emenda 19 de 98 alça a condição constitucional, o princípio da eficiência. Crianças, o princípio da eficiência sempre foi inerente à administração pública. O que acontece com a Emenda 19 é que ele ganha estatura constitucional. Acho que foi um objetivo, uma esperança, de que ele se tornasse efetivo, que o princípio da eficiência de verdade fosse incorporado na administração pública. Há muito que se fazer na administração pública, é fato, mas há olhos vistos de quem já está há algum tempo no serviço público, de que o serviço hoje prestado é muito mais efetivo, muito mais célere e muito melhor do que outrora.
Mas a ideia do princípio da eficiência é esse, em que a administração pública produza resultados, né? Onde a gente consegue enxergar esse princípio da eficiência materializado na Constituição. Conseguimos enxergar lá no artigo 41, vejam, o servidor, para que ele venha adquirir estabilidade, é necessário sua aprovação numa avaliação especial de desempenho. Abre aí, por favor, o artigo 41, parágrafo 4º da Constituição, 41, parágrafo 4º da Constituição. Veja se não está lá escrito: como condição para aquisição da estabilidade, o servidor será submetido à avaliação especial de desempenho, por comissão instituída especificamente para essa finalidade. Pensa comigo, para passar num concurso é fácil? Se fosse fácil, a gente não estava conversando aqui, né? Você tem que ser muito bom, você tem que tirar uma nota acima de 80, se possível 90, se der para gabaritar a prova, a certeza de aprovação vai passar por aí, né? Se você gabaritar a prova, eu tenho quase certeza de que você será convocado. Brincadeiras à parte, ingressar hoje num cargo público, passar num concurso público, é tarefa para os melhores dos melhores. Então, o cara é muito bom para ingressar no serviço público. Mas será que basta que eu seja muito bom para ingressar? Ou no serviço público eu tenho que continuar sendo muito bom? Eu tenho que continuar sendo muito bom também durante todo o período que eu estou no serviço público, o princípio da eficiência. Primeiro momento que eu vou avaliar se eu continuo sendo muito bom. Fim dos 3 anos, fim do estágio probatório. Como condição para aquisição de estabilidade, o servidor será submetido à avaliação especial de desempenho. Veja, 3 anos depois eu vou conferir se aquele cara continua muito bom. Continuou muito bom, ganhou estabilidade. Pergunto a vocês, isso significa que aquela criatura não será nunca mais avaliado? Que ele pode ficar incompetente? Que ele pode ficar ineficiente? Não. Volta agora, 41, parágrafo 1º da Constituição. Diz assim: o servidor estável, veja, ele já adquiriu estabilidade lá no parágrafo 4º. Volta para o parágrafo 1º. O servidor estável somente perderá o cargo. Veja o que diz o inciso 3. Avaliação periódica de desempenho. Avaliação periódica de desempenho. Aquele cara que fez um concurso difícil, foi aprovado, então era muito bom. 3 anos depois, foi avaliado de novo, ganhou estabilidade, porque ainda continua muito bom. De tempos em tempos será avaliado. A reprovação contínua, a reprovação reiterada nessas avaliações levará o servidor, mesmo estável, que venha a perder o seu cargo. Percebam, de novo eu estou diante do princípio da eficiência. Beleza, tranquilo. Como disse para vocês, conversas rápidas. O negócio é passar por toda a matéria o mais rápido possível. Show? Beijo, crianças!